Euforia total! Contratação para parar o aeroporto. Vamos falar sobre isso. O Cruzeiro pedindo arrego ao Flamengo. Que história é essa da carochinha? Não é só da carochinha, não. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, porque tem muita coisa pra gente conversar. Torcedor rubro-negro, faltam 2 dias, rapaz, pro elenco profissional do Flamengo se representar no CT Ninho do Urubu. E ó, pessoal, muita gente me perguntando, Pedrão, cadê os vídeos das 5 da manhã? Tá aqui, 5 da manhã, não alterei nada, só tô fazendo adaptação para esse ano, porque eu quero dormir ali a partir das 8, 9 horas para acordar já junto com o Galo para soltar o vídeo fresquinho para vocês e não ficar acordado até de manhã apurando coisa para ir soltar, para depois de dormir. Isso aí realmente. Então eu só tô adaptando isso, mas o vídeo das 5 da manhã continua normalmente. Ó, o Alacian, pessoal, que é um jogador, tudo bem, proveniente das categorias de base do Flamengo, mas é do elenco principal do Flamengo, deve reforçar o Flamengo para a estreia, para esses primeiros jogos do Campeonato Carioca. Tem esse jogo aí diante da equipe da Portuguesa. Inclusive, o atacante está presente na lista de relacionados do técnico Bruno Pivetti, que vai tocar essas primeiras partidas do Flamengo no Campeonato Carioca. No caso, a primeira partida é válida pela 5ª rodada contra a Portuguesa. A Ferg teve que fazer essa adaptação, a gente já falou, em função da decisão da Supercopa do Brasil diante da equipe do Corinthians em Brasília, beleza? E aí, meus amigos, nós temos aqui, ó, a lista de relacionados do Flamengo, tá? Para o jogo diante da equipe da Portuguesa, né? O Flamengo não divulgou essa lista ainda, mas o jornalista Vene Casagrande teve acesso. Alan, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, Davi, Douglas Telles, de olho nesse nome, tá? Ganhou destaque na última temporada do Flamengo, entrando pouquíssimas vezes. Por exemplo, naquela partida contra o Sport, ele entrou e fez gol. Naquele jogo diante da equipe do Mirassol, ele fez gol também. Eduardo Klassen, Germano, Guilherme, atento a esse nome também, Guilherme, bom jogador, entrou em algumas partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, inclusive meteu um golaço, um petardo que ele soltou de fora da área contra o Mirassol. Gustavo Iago, zagueiro que a gente conhece, João Vitor, zagueiro que a gente conhece, Johnny Joshua, atento a esse nome também, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, muito bom jogador, Pedro Batista, Salles, Wallacian e Wanderson, galera. Esta é a lista de relacionados. E aí, o camarada chega e me pergunta assim, fala, meu filho, cadê o Rian Roberto? O Rian Roberto é um dos destaques aí do Flamengo, cadê o garoto, Pedrão? Calma, meu filho. O que acontece, gente, é que o Rian Roberto está em processo de transição após a lesão que ele sofreu no final do ano passado. Inclusive, ele não jogou contra o Mirassol, contra o Sport, né? Partidas que o Flamengo colocou alguns garotos ali, né? No caso contra o Mirassol mais, porque era a última rodada e o Flamengo já era o campeão brasileiro, estava já mobilizado para a Copa do Mundo, para o Mundial de Clubes lá no Catar. Então ele não está presente na lista de relacionados do Flamengo para a estreia do Carioca. Mas evidentemente que mais para frente no Campeonato Carioca ele já deve se fazer presente, mas ele está aí em processo de transição, tá? Então fiquem despreocupados quanto a isso, porque o garoto daqui a pouco estará. Aliás, o Flamengo teve 2 jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-16, está aqui o Flabase, que foi o Ricardo Pietro e o atacante Guilherme Queiroz, tá?
Ambos os atletas foram convocados para a seleção brasileira sub-16, beleza? Vamos aí, pessoal. O Flamengo cria projeto para captar 8 milhões de reais via lei de incentivo para obras do seu mini estádio no CT, que será designado a partidas das categorias de base, determinadas partidas do futebol feminino, também do Flamengo, para quem fala aí, porque o Flamengo não investe no feminino, coisa e tal, aquela história da carochinha toda que a gente já viu que deu auê aí no final do ano passado. Previsão do clube é concluir o local do Ninho do Urubu para jogos da base em abril de 2028, mas já está muito bem encaminhada a obra aí do mini estádio, os campos estão instalados, as arquibancadas estão sendo instalados. O objetivo é captar R$ 8.365.000 via lei de incentivo estadual para concluir o mini estádio, tá? O local do CT rubro-negro será destinado a receber jogos também das categorias de base e já conta com campo com as medidas oficiais da FIFA e alambrados prontos. Falta a construção de vestiários, torre de transmissão, evidentemente para que se transmitir a partida, e arquibancada para cerca de 2.000 pessoas, galera. Olha aí, né? Arquibancada bacana aí no projeto montado pelo Flamengo. Só a arquibancada não está inclusa. O orçamento prevê construção de 4 vestiários, construção de 2 vestiários destinados à equipe de arbitragem, sala destinada à coleta de material do doping, né? Antidoping, né? Tem que ter isso também. Sala de reunião, sala de recepção e circulação de acesso ao pavimento térreo, área administrativa e camarotes, cobertura de área técnica, execução da torre do placar, que também servirá para a transmissão, e da torre de impedimento, pessoal. Então, ainda faltam esses procedimentos a serem realizados para que o Flamengo tenha, enfim, materializado o seu mini estádio completo, beleza? O Botafogo, meus amigos, tentou retirar o chapéu que o Flamengo deu chapéu neles. Pois é, o Botafogo entrou em contato com os representantes do goleiro André, que já é praticamente goleiro do Flamengo, para tentar reverter aí a situação, mas não adiantou de nada. O goleiro já está com a cabeça no Flamengo, o goleiro quer vestir a camisa do Flamengo, o manto sagrado. O alvinegro tinha se acertado com um dos atletas, com um dos agentes do atleta recentemente, mas não tinha fechado com o agente principal do jogador, e ele já havia fechado um acordo verbal com o Flamengo, um contrato de 4 anos com aval do próprio André, né? O André, que o Felipe foi lá, com o Boto, assistir, Gil Vicente, né? E o outro time lá, o Sport, né? Na casa do Gil Vicente. Então, o que o Flamengo está aguardando, o Flamengo já se acertou com o jogador. O que o Flamengo está aguardando é botar 1,5 milhão de euros, tá? Para que o Gil Vicente libere imediatamente o jogador já para vir vestir a camisa do Flamengo. O clube português não quer aceitar, porque eles estão no meio da temporada, não teria tempo hábil para buscar uma reposição. Caso o Gil Vicente rejeite, o Flamengo vai assinar um pré-contrato com o André e, nesse caso, o André viria apenas no meio do ano, mas já é jogador do Flamengo. O que o Flamengo tenta fazer agora é ter o André para agora, já para janeiro, já para estar disponível para as competições, Supercopa, Recopa, Carioca, início do Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, essa fase inicial, fase de grupo. Aliás, em breve já tem o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Flamengo no grupo A, né, porque foi campeão na última temporada, mas enfim, esse é o goleiro que o Flamengo encaminhou. O Brazão, o Santos está lá. O Brazão quer vir pro Flamengo pra caramba, tá? Mas o Santos realmente barrou a saída do jogador. O Corinthians fez uma oferta de
empréstimo, pessoal, pelo volante Alan do Flamengo, mas a diretoria rubro-negra ainda vai avaliar. A ideia inicial é ter o Alan ali, pessoal. O pessoal fala, não é bem uma venda casada, condicionada com a vinda do Marcos Antônio, Pedrão, e coisa e tal. Na teoria, não, mas o Flamengo espera conseguir mandar o Alan, dar o dinheiro, mais a vinda do Marcos Antônio. Né? No caso do Corinthians é uma coisa diferente, né? Não tem o Flamengo. Tem até o Bidon, né? Que o Flamengo evidentemente gostaria, mas é um jogador que é meio campo, é volante também, assim como o Marcos Antônio, mas o Marcos Antônio eu enxergo, gente, como um jogador mais pronto, com mais casca e com um repertório de marcação melhor do que o Bidon. O Marcos Antônio, acho que ele é um jogador mais completo do que o Bidon, por mais que o Bidon seja um baita jogador e acho que vai ser melhor ainda, mas ele ainda peca muito na questão da marcação. O Marcos Antônio já enxergo mais evoluído nesse sentido. Então, o Flamengo tem a prioridade de negociar o Alan com o São Paulo, para tentar incluir, aliás, o São Paulo, que a cada dia que passa se afunda cada vez mais nessa areia movediça aí que se colocou, beleza? Ó, após o Fluminense e o CSK demonstrarem interesse na contratação de Everton Cebolinha, o Flamengo planeja e avisa e retifica e reitera aos empresários do jogador sobre uma renovação de contrato, pessoal. Então, cada vez mais a gente já abordou esse tema no vídeo da tarde, mas cada vez mais evolui essa situação de renovação de contrato do Everton Cebolinha, que até deu declarações indicando uma saída após o final do ano do Flamengo, em função de poucas oportunidades, mas cada vez mais o Flamengo avança nesse sentido para tentar manter o jogador, beleza? Muita gente me perguntando sobre Rodrigo Salazar, do Braga de Portugal. Entretanto, o Flamengo não tem interesse na contratação, segundo eu pude apurar. Enfim, podem ter outros colegas aí que acham que tem interesse. Tem informação diferente, que para o meio de campo não é exatamente a prioridade, né, do Flamengo. O próprio Boto ontem na entrevista coletiva, ele falou, eu saio de casa para comprar o sapato, chego lá, eu compro casaco, compro tênis, compro camisa e volto sem o sapato, eu não consigo comprar o sapato porque eu não tenho mais dinheiro para comprar o sapato em função de eu ter comprado o casaco, a camisa, enfim, tudo isso. Acho que ficou bem claro aí o que ele quis elucidar nesse sentido, beleza? Ó, empresários do Everton Cebolinha, aliás, retornando a informação do Everton Cebolinha, querem 3 anos de contrato e um aumento salarial de 20%. E nesses moldes não empolgam a diretoria do Flamengo, que deve fazer uma oferta diferente disso, tá? E aí vai caber naturalmente ao Everton Cebolinha e seu staff aceitarem ou não aceitarem. Se não aceitar, a partir de junho, no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato e sair do Flamengo. E vocês sabem que o Flamengo é duro na queda. Essa gestão, ela não, dificilmente, ela cede aí aos interesses. Se não cedeu ao interesse completo do Felipe Luiz, tudo bem, o Felipe ganha muito mais do que ele ganhava anteriormente, mas foi aquele drama todo pro Felipe Luiz, que é uma peça imprescindível para o Flamengo hoje. Imagina o Everton Cebolinha, tudo bem que terminou bem aí o final de temporada, se destacando, aquela coisa toda, terminou bem mesmo. Não sei nem se foi em função da chegada do Lino, que aí teve mais competitividade ali para o setor. Agora, enfim, vamos ver qual vai ser a atitude dos agentes do Cebolinha quando essa proposta chegar. Para você ter ideia, ó, em relação ao São Paulo, segundo apurações, o São Paulo não tem dinheiro para pagar os funcionários do clube em fevereiro. E mais,
Se o Júlio Casares, que é o presidente de São Paulo, continuar na presidência, não terá as contas aprovadas, dificultando a contratação de empréstimo para pagar os salários atrasados. Com isso, internamente, a renúncia é dada como certa. Isso é um facilitador e, ao mesmo tempo, um fator que atrapalha naturalmente o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo precisa negociar com alguém. E esse alguém, nesse momento, é o presidente do São Paulo. Tudo bem, tem um diretor executivo, tem... Tá, mas se nem o presidente está mandando em nada, vai mandar quem dirá o diretor executivo. Então, prejudica ao mesmo tempo, ajuda porque o São Paulo está com o Pires na mão. Então, eles não têm poder de barganha neste exato momento. Então, um paradoxo aí é ser resolvido pelo José Boto e o técnico Felipe Luiz para tentar logo a contratação. Ó, Cruzeiro tomou no brioco, como diria meu amigo Fernando Gil. O que acontece, meus amigos, é que a torcida do Cruzeiro caiu para a realidade e está revoltada com seu dono, Pedrinho BH. Pedrinho BH, que se mostrava irredutível, não vendemos o Caio Jorge, de fato, nessa temporada não vai vender. Entretanto, se confirmou a informação de que o Cruzeiro renovou o contrato do Caio Jorge, aumentou o contrato, dinheiro mensal do Caio Jorge, e diminuiu a multa do Caio Jorge de 50 para 30 milhões de euros. E agora eles falam, olha aí o que o Cruzeiro fez. Não perderemos o Caio Jorge agora, mas o perderemos ao final da temporada. Ou ele fica em função de uma possível desvalorização, jogando mal, e aí valendo menos do que o Flamengo ofereceu hoje, ou ele sai ao final do ano com destaque por um valor menor do que aquele que o Pedrinho BH pediu ao Flamengo, porque a multa vai ser reduzida para 30 milhões de dólares, de euros, né? Então, realmente, se deu mal o Cruzeiro. Dybala é oferecida ao Flamengo, segundo jornalista. O Flamengo segue atento às opções Crenconor de mercado para qualificar cada vez mais o seu elenco. O nome do meio argentino Paulo Dybala foi oferecido ao rubro-negro. Ele tem 32 anos de idade. O jogador é companheiro do criadorinho Wesley da Roma. Consultei uma pessoa do Flamengo, foi oferecido, mas não tem negócio, já tem 32 anos de idade. Evidentemente que o Flamengo não é irredutível nessa situação da idade, mas que não conta com o Dybala aí para essa temporada. No entanto, o que sai de informação do TIC Sports é que o Flamengo entrou na parada pela contratação, entrou com força na parada pela contratação do Thiago Almada, o argentino. O rubro-negro entrou em contato com o staff do meia do Atlético de Madrid para entender melhor as condições de negócio e saber se o argentino tem de fato interesse em voltar ao Brasil. O Palmeiras continua avançando nas conversas e espera uma definição nos próximos dias. O Atlético de Madrid não descarta negociar o Almada, quer mais minutagem, quer jogar mais, recuperar o protagonismo e estar bem no final do ciclo da seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026, esse ano, realizada nos Estados Unidos, realizada no Canadá e também no México, pessoal. Mas seria uma aquisição cara, mas aí sim, Thiago Almada mudaria ainda mais o patamar do clube de regatas do Flamengo. E tem que entrar na parada sim, independente se é prioridade. Por quê? Porque é o Thiago Almada. Então toda regra tem as suas exceções. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.